Nessa você pode cair num limbo, que é o limbo do perfeccionismo. Olá, amores! Esse é o Voicast, um podcast da Voz Sem Asas para impulsionar o fabuloso universo do intraempreendedorismo. Apertem os cintos e bora causarmos! Olá, amores! Sejam todas e todos super bem-vindos ao Voicast. Sim, amores, nosso espaço para falarmos sobre intraempreendedorismo, inovação, cultura da inovação e muito mais. E para isso, a gente sempre conta com convidados mais que especiais. Mas antes de chamá-los, quero agradecer muito ao ONONO da BASF. Sim, amores, o Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF nos recebe para essa terceira temporada. E nesse episódio falaremos sobre engajamento de impacto, como inspirar equipes a inovarem. E para isso, amores, temos ela. Não é Margaret Thatcher, mas está de vermelho hoje aqui, amores. Ela que é coordenadora de projetos educacionais no Senac São Paulo, com mais de 10 anos de experiência em empreendedorismo, sustentabilidade, experiência para o cliente, inovação. Ela que lidera iniciativas como o Empreenda Senac, que, para quem não sabe, amores, é a maior competição de empreendedorismo no Brasil. Além disso, também desenvolve projetos de impacto social e sustentável dentro do Senac. Eu quero uma salva de palmas para ela, Camila Ono! Muito obrigado, Cá, pela sua presença. Muito obrigada, Augusto. Muito obrigada, Rick, pela presença, pelo convite. Principalmente por falar de um assunto tão importante que é o engajamento de pessoas, né, para esse universo do intraempreendedorismo, do empreendedorismo e que a gente sempre gosta de falar, de impacto, né, com impacto positivo nas organizações. Muito obrigada. Eu que agradeço, Camila Ono, e também, amores, à esquerda temos ele, amores, sócio e líder de delivery na Voz Sem Asas. Sim, amores, a Voz Sem Asas que conduz esse podcast e que é especializada em empreendedorismo com grandes corporações. Além disso, ele também foi fundador do projeto 3P, Iniciativa Educacional Política para Jovens de Baixa Renda, apresentado em Nova York e Montevidéu, quando ele tinha ainda 15, 16 anos de idade. Sim, nosso prodígio da Voz Sem Asas está aqui, amores, porque ele se acredita que só a educação transforma e que tudo isso faz sentido. Seu lindo, maravilhoso Ricardo Ferreira! E por isso que a gente causa, né? Porque a gente gosta de impactar e a gente acredita muito que sim, esse é um caminho da gente gerar impacto positivo, da gente gerar engajamento e fazer com que tudo aconteça, com que todo o processo de inovação funcione. E, meus amores, e ter a prosa de vocês aqui vai ser fabuloso, porque vocês entendem muito sobre engajamento. E a primeira pergunta, né, que eu trago aqui, inspirar, né, engajar, vem da liderança ou do time? Por quê, amores? Eu acho que vem dos dois. Eu acredito que engajamento, ele é top-down, ele vem de cima para baixo, mas ele também é bottom-up, ele vem de baixo para cima. Acredito que não tem como fazer engajamento com só uma dessas frentes, né? Quando a gente tá falando de cima para baixo, a gente tá falando de inspiração, né? De você deixar o espaço aberto, de você mostrar que as pessoas podem, de você mostrar que tem um espaço seguro para fazer aquilo acontecer. Mas, quando a gente está falando de baixo para cima, a gente está falando também da vontade, né? A gente está falando da autonomia, a gente está falando do eu quero, eu consigo, eu posso. Então, eu acredito que não tem como falar de engajamento sem a gente dar um espaço seguro, top-down, e sem também a gente mostrar que é possível, em que as pessoas elas têm liberdade, em que as pessoas elas têm autonomia de construir o que elas sonham, o que elas querem. Então, eu acho que engajamento, o segredo do engajamento, na minha opinião, é sempre a gente ter, não sei se existe uma porcentagem para isso, mas é sempre de cima para baixo e de baixo para cima, sempre. Complementando o que o Rick falou, porque eu acredito piamente que é a combinação dos dois. Eu acho que a liderança e depois, né, o time junto, eu acho que essa combinação faz muita diferença no resultado final. Mas, assim, eu acho que no começo é o líder. Tem que partir do líder. Tem que partir dessa garra, dessa vontade de fazer e, principalmente,
fala o porquê. O sentido de fazer algo. Eu acho que isso pega nas pessoas. E cada sentido pode ser diferente para você, pode ser diferente para você. Então, eu acho que o sentido, o significado, por que estamos aqui, o porquê fazemos isso que fazemos e como podemos fazer, é aquele Golden Circle, né, do Simon Sinek, eu acho que é fabuloso, porque é tão fácil. Eu acho que as coisas fáceis são fáceis de explicar e fáceis de você entender o porquê, né, que você está fazendo aquilo. Mas eu acredito também que a combinação, né, dessas... Acho que não tem porcentagem. Eu acho que hora é 70-30, hora é 50-50. Depende do momento do projeto, depende do start do projeto e depende da temperatura que está a organização. Porque eu sempre, na minha vida, assim, principalmente onde eu trabalho, eu falo assim, gente, a gente tem que ver a organização como um mar. Uma hora a gente vai usar o jet ski, ó, e dali. Outra hora é só boinha, meu. Você vai ter que só boiar. E é isso. Eu acho que é você ver a temperatura, ver o momento de cada coisa. Eu acho que isso, a liderança, ela precisa estar atenta para isso acontecer. E ela que dá o encorajamento, né, para as pessoas, que liberta a atitude empreendedora nas pessoas. Eu sei que a atitude empreendedora é a predisposição de agir. Mas eu acho que, assim, é aquele salzinho, sabe? Aquele salzinho, nem muito, nem pouco. Né? E eu acho que... Eu acho não, tenho certeza. Que tem um dito aí que fala assim, a palavra até convence, mas o exemplo arrasta. E eu falo assim que a prática, ela traz resultados. Eu acredito muito nisso, né? É isso que a gente faz todos os dias. Então, é isso. E já que a gente está falando da prática, vocês conseguiram construir, né? Você e a Valquíria Cassiano, um beijo para a Val. Vocês conseguiram construir, amores, né? Uma estrutura do Empreenda que é surreal. Eu que acompanho há muitos anos, né? Há muito tempo já acompanho, né? Como ex-participante, hoje em dia como banca e como também divulgador, né? do Empreenda. É impressionante como vocês conseguiram maximizar ele, o impacto dele, o tamanho dele. Hoje são 7.000 pessoas, né, alunos que se inscrevem para participar todos os anos, né? E eu quero saber como construir, tá, redes e ecossistema para o engajamento. Porque o engajamento não é só, né? Então, como engajar e como construir esses ecossistemas? Cá, conta pra gente. Muito difícil responder a sua pergunta, Aiello, porque a gente não pode responder essa pergunta olhando para o agora. A gente tem que olhar para a construção disso. E um dos pilares que foi essa construção foi exatamente o que eu falei antes. O porquê estamos fazendo isso. E o objetivo do Empreenda Senac é construir uma cultura empreendedora entre os alunos do Senac São Paulo. O que é uma cultura empreendedora? Uma cultura empreendedora é aquela que, exatamente, que a gente cava, né? A gente vai desenvolvendo atitude empreendedora nos alunos, que ele pode, né? Que a gente mais que empodera, a gente apodera, né? Os poderes que ele tem dentro dele para ele fazer diferença no mercado de trabalho, que é isso que o Senac, né, entrega para a sociedade. Novos funcionários, colaboradores, que devem ter perfis intraempreendedores, como perfis empreendedores também, se quiserem assim, abrir suas empresas. Mas eu acho que a gente mudou o porquê da competição. E aí foi o turnover, foi a virada, assim. Porque não é simplesmente uma competição de empreendedorismo. É dela que é medida a cultura empreendedora no Senac São Paulo. E é disso que a gente está falando. E cultura, a gente sabe, né? São pessoas. E pessoas é aquele trabalho árduo, né? Que é gostoso também, porque é um desafio de engajar, de fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, é um pouquinho disso que... Acho que o grande segredo, né? Se eu posso falar que... Não existe segredo, né? Eu acho que é o tempo. A receita é fácil, é tempo, gente. É o tempo. Mas é o tempo com intenção, com intencionalidade, que a gente vai construindo
esse monstrinho que virou Empreenda. Então, para você, amor, né, pra gente sintetizar essa doideira, você acredita que os mentores, essa rede gigante que vocês têm hoje de mentores, né, e dos embaixadores, que são os interlocutores, né, o que engajou as pessoas a se conectarem no projeto, se inspirarem por ele, né, pelo programa, é o porquê? É o propósito da parada toda? Com certeza. Com certeza. Porque quando a gente vê o aluno que sai da competição e ele falando, pô, eu posso. Cara, eu construí isso. Quer dizer que eu posso muito mais saindo da competição. Ou até aquele que não mandou o plano empreendedor, porque ele tem 3 fases nessa competição. Tem a fase inicial que ele manda uma ideia, depois tem a fase semifinal que ele monta um plano empreendedor e tem a fase final que ele apresenta para uma banca avaliadora. E eu acho que esse processo é o que faz a diferença. E o professor que entende esse processo, ele com certeza vai trabalhar isso em sala de aula. Para o aluno, ele poder ter essa mentalidade já no mercado de trabalho. Porque hoje a gente precisa ter solucionadores no mercado de trabalho, né? E o Empreenda trabalha muito isso. Muito, muito. E sabe o que é incrível de avaliar do outro lado, amor, pra gente que assiste esse processo? Tanto o impacto que causa, né, nas pessoas que vivem a jornada, e eu sou um exemplo desse trem, né, é um processo doido, porém, também o que causa nos colaboradores. Então, eu vejo a transformação ao longo dos anos que gerou nos interlocutores, né, como hoje eles são grandes intraempreendedores no processo. E é uma rede grande de intraempreendedores hoje no processo, e como que aos próximos anos isso também vira uma bandeira, né, de alcançar os colaboradores do Senac para que eles bebam dessa fonte, como os interlocutores já bebem hoje, né? Mas quero ir para um outro lado. Já que perguntei sobre como construir ecossistemas, agora eu quero saber o seguinte, Rick. A incerteza e a problemática pode ser utilizada como combustível para a inovação, amor, para o engajamento? Cara, sem dúvida. Liderando os projetos de intra da Voe, eu aprendi que engajamento é resultado. E engajamento é resultado de 3 grandes coisas, na minha visão. Primeiro, é causa. E o mote da Voe, eu descobri que causa é propósito, né? Então, como que a gente faz com que o colaborador, ele entenda que a corporação, ou um projeto inovador da corporação, faz parte do propósito dele. Segundo, a inspiração. Segundo pilar do meu triângulo é a inspiração. Ou seja, como que as pessoas elas enxergam onde elas podem chegar? Ou como que as pessoas elas se inspiram para fazer acontecer, né? E o terceiro é caminho. Putz, e o caminho ele é essencial. Porque as pessoas elas precisam enxergar possibilidades e elas precisam enxergar a rota, né? E aí o caminho a gente pode traduzir ele para método, a gente pode traduzir ele para jornadas de inovação, a gente pode traduzir ele para pessoas, a gente pode traduzir ele para várias coisas, né? Mas quando a gente junta a causa, que é o propósito, inspiração e o caminho, automaticamente a gente gera o resultado. A gente gera o engajamento, né? Então, sempre que as pessoas me trazem, né, o desafio do engajamento, putz, eu tenho um desafio de engajar, é porque a gente está indo no engajamento puro, né? O engajamento puro é como que você faz com que as pessoas elas sejam participativas do que você quer fazer. Independente do que você queira fazer, né? Mas elas vão pro resultado, né? E quando elas vão pro resultado, muitas das vezes é falho. Porque você não fez com que o triângulo acontecesse. Você não tentou inspirar, você não tentou entender o propósito e você não deu o caminho. Então, quando você não tem essa ligação, você não consegue fazer com que o engajamento aconteça. Então, quando a gente vem com a problemática, quando a gente conecta com tudo isso, quando a gente entra para entender como engajar mais, e por isso que, por exemplo, a gente tem tido resultados absurdos de engajamento em jornadas longas, é porque a gente consegue entender individualmente os 3 pilares: propósito, causa, inspiração e caminho. E aí, quando você junta tudo isso, você fica com um tridente em que você consegue fazer com que as pessoas elas entendam que, de fato, elas estão sendo engajadas em um processo que faz sentido. E quando faz sentido, cara,
que o tempo que seja de jornada, ou o tempo que seja de aprendizado, ou de desafio, elas vão estar compradas a fazer com que aquilo aconteça. E agora eu vou ter que lembrar dentro da Voe de te dar um tridente de presente com uma fantasia de Aquaman, que temos o Aquaman do engajamento. empreendedorismo e do engajamento. Acabou. Genial. E o Rick, indo pra prática, amor, pelo que a gente tem aplicado, né, você tem feito, o que gera de resultado nos programas, para quem nos assiste, né, ter uma percepção? Quais são as boas práticas que conseguem gerar engajamento para as pessoas participarem de projetos de inovação interna, de intraempreendedorismo, né? Legal. Cara, é muito desafiador. E a gente sente isso muito na prática porque a gente vivencia corporações diferentes, com jornadas diferentes e, o mais interessante, senioridades diferentes. Por exemplo, quando eu tô falando de um estagiário, cara, ele trabalha 6 horas. Ele tem menos tempo de trabalho, né? E uma das principais frentes é como que você mostra o resultado que a pessoa pode alcançar dedicando pouco tempo dela por dia, por exemplo, né? Então, na Voe, a gente descobriu isso na prática, a gente descobriu isso fazendo, mas quando a gente construiu todo o nosso método, a gente entendeu que, por exemplo, quando a gente consegue, numa jornada de ideação, provar um resultado de desenvolvimento pessoal mesmo e de desenvolvimento profissional em 3 dias, a pessoa pira. O colaborador pira. E ele dedica poucas horas por 3 dias. E aí ele fala, putz, se eu me dediquei poucas horas em 3 dias, se eu me dedicar por algumas semanas, eu vou me desenvolver mais. Eu vou conseguir mais possibilidades. Eu vou ter mais visibilidade. E aí, a gente joga uma jornada um pouco mais longa para que ele desenvolva o projeto que ele está construindo e para que ele se engaje mais. E o participante foi lá, participou dessa jornada que dura ali 8 semanas e para ele fez muito mais sentido. Ele fala, putz, então agora eu vou me jogar na que demora mais tempo porque agora acabou, agora eu vou me desenvolver. E aí ele se joga. Então, quando você vai descobrindo essas táticas do engajamento na prática, faz sentido. Mas aí você fala, putz, Rick, beleza, o participante já tá dentro da jornada, você fez ele engajar. Mas e se ele não tiver? Como que você faz com que o cara se engaje? É mostrando, de fato, que você tá junto, e você tá junto por um motivo. E o motivo é fazer com que a pessoa faça com que o propósito dela saia do papel, cara. O propósito dela é fazer com que o processo de automação funcione. E que você tá com um time de especialistas para fazer aquilo funcionar. Vai dar certo? Também não sei, cara, mas eu tô com você. Eu vou fazer o máximo para fazer com que isso dê certo. Se vai funcionar ou não, é o processo que vai dizer, né? Mas é mostrar onde as pessoas podem chegar, onde as pessoas podem, o que elas podem alcançar dentro de um processo de inovação, né? De uma jornada de inovação. E isso a gente consegue provar, por exemplo, quando a gente fala sobre confiança. E hoje a gente consegue metrificar qual a confiança das pessoas de tirarem um projeto do papel. A gente está falando de provar que uma jornada dessas pode fazer com que as pessoas elas sejam mais promovidas ou elas recebam reconhecimento. Por quê? Porque elas ganham mais visibilidade, porque elas aprendem soft skills, porque elas aprendem hard skills, porque elas aprendem novas tecnologias. Elas conseguem aplicar, por exemplo, inteligência artificial na prática sem ser o ChatGPT, o Gemini, né? Então, quando você mostra todo esse mar de possibilidades, cara, é só você pegar a pessoa, colocar ela na canoa e dar uma empurrada, porque ela vai, né? O que ela precisa é desse empurrão inicial, porque aí o que vai acontecer lá no meio do mar pode ser que a canoa vire, mas pode ser também que do nada apareça um jet ski do lado, né? Mas ela precisa desse empurrão inicial. Ela precisa enxergar a ilha lá do outro lado, porque se ela não enxerga a ilha, ela tá entrando no mar, mas ela não sabe para onde ir, ela não tem uma bússola, ela não sabe se ela vai pro norte, se ela vai pro sul, ela não sabe pra onde ela vira, né? Quando você é essa bússola e você tem a canoinha, você só joga ela lá, porque as coisas vão desenrolando e tudo vai acontecendo. Então, cara, eu acredito que na prática é muito mais complexo do que isso também. Mas o segredo tá em tudo isso, né? Como você mostra, como você dá o caminho, como você coloca a pessoa na canoa e como também você mostra que sim, participando de uma jornada de inovação, de empreendedorismo e de intraempreendedorismo, ela consegue se desenvolver profissionalmente, pessoalmente, sem esquecer do resultado. Isso é genial. Sabe que a gente estava proseando em outro episódio, um episódio, inclusive, que convido vocês a assistirem, amores, que é um episódio que a gente falou de cultura da inovação, né?
Estávamos com a Charlotte e com a Ornella, falando sobre como construir, né, programas, jornadas, se faz sentido, né, por que construir, enfim. E elas trouxeram muito sobre a visibilidade. E a Ornella trouxe um comentário que eu achei bem relevante e importante. Que quando você vai vender internamente um projeto, né, um programa de inovação, né, você tem que entender os interesses da liderança, os interesses pessoais das pessoas que vão te apoiar, né? E olha como as coisas se conectam. Porque você trouxe na sua fala, Rick, como é importante a gente entender quais são os reais interesses dos participantes. Como que a gente consegue conectar com eles para mostrar que ali eles vão ter visibilidade, que é o que a gente estava falando, mas além disso, como eles vão se desenvolver ao longo do processo e que esse desenvolvimento vai trazer, né, possíveis aí melhores condições para a carreira deles. Então é doido como todo esse processo conecta, mas da mesma forma que a gente tem que criar oportunidades para cima, a gente tem que criar oportunidades também, né, para quem entra nas jornadas, para que elas vivam essa jornada de verdade, né, e que faça sentido todo esse processo. E aí, voltando esse bastão maravilhoso para você, Ká, você é uma intraempreendedora. E eu quero saber o que te engajou para você intraempreender. Porque, para quem não conhece, a Camila, amores, ela se doa de alma, né, pelos projetos, pelo impacto, vai muito além de todo o escopo da sua área, do foco, né, do core do projeto, porque realmente você é apaixonada pelo impacto positivo. O que te puxou para isso, Ká? O que te trouxe para o intraempreendedorismo? O que te engajou? Gente, eu acho que é uma palavra muito de intraempreendedorismo que nem existia antes, né, Elo? É incômodo. Incômodo. E quando eu falo de incômodo, é você sair da onde você tá, sair do cômodo. E eu sou uma pessoa inquieta. Eu acho que sempre dá pra melhorar. E isso eu devo à minha mãe, assim, porque minha mãe sempre foi uma incomodada e ela sempre buscou melhorias, né? Então, eu acho que muito do repertório, muito do fazer, assim, eu vejo muito desse comportamento, que sempre dá pra melhorar algo. Sempre a gente pode colocar nossa energia pra rodar e junto com pessoas, né? Eu acho que é o engajamento aí que o Rick falou, é perfeito, porque eu acho que ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Rebelde a Camila, né? É. E você, Rick? O que te transformou como intraempreendedor? Cara, acho que conecta muito com o que a Ká falou. E na Voe a gente fala muito disso, né? Quando a gente palestra, a gente fala muito disso, que é as pessoas serem apaixonadas por problemas. E isso é muito legal, que quando eu pergunto, quem tem problema aqui, todo mundo levanta a mão. Falo, ótimo. Por que não fazer diferente? Se todo mundo tem problema, e todo mundo tem problema, dependente do tamanho, dependente do nível, cada um vai ter seus problemas também. Mas por que não fazer diferente com aquele problema? O que vai te diferenciar de lidar de um problema com uma pessoa que lida de outra forma? Né? É a forma com que você lida com o problema. Né? Então, para eu entender e me tornar um empreendedor, para depois eu me tornar um intraempreendedor, foi eu ser apaixonado por problema. E ser apaixonado por problema é como melhorar as coisas e entender que tudo pode ser melhorado. Nessa você pode cair num limbo, que é o limbo do perfeccionismo. Então você tem que entender muito o que é de fato um problema, para você entender que também não tem como fazer tudo da forma perfeita. O perfeito não existe, né? Então, eu acho que ser apaixonado por problemas é a chave de você se entender como uma pessoa inovadora. E o segundo é você ter atitude, né? Porque o problema vai existir, você ser apaixonado por ele vai existir, mas não adianta nada se você, por exemplo, ser apaixonado por algo e você não virar pro lado e dar o match, né? Então, ser apaixonado é o primeiro, você ter atitude para você resolver aquele problema de uma forma diferente, de uma forma divertida, de uma forma rebelde, de uma forma inquieta, sem esquecer, óbvio, que você pode cair no limbo do perfeccionismo e nunca resolver aquele problema, porque você vai falar, putz, sempre dá pra ser melhor, sempre dá pra ser melhor, sempre dá pra ser melhor. O feito é bem melhor do que o perfeito, e resolvendo aquele problema é a versão 1 do protótipo, depois o MVP, é você ir provando que aquilo vai funcionar e você ir acompanhando tudo. Então, cara, ser apaixonado por problemas, pra mim, é a regra
de eu me tornar uma pessoa inovadora, e de eu ser uma pessoa inovadora, e de eu me entender como uma pessoa inovadora. Porque ser é importante, mas você se entender também é maravilhoso. Então, acho que foi esse o processo de eu também me entender como um intraempreendedor. De eu ser apaixonado por problemas e de eu buscar soluções inovadoras para resolver os problemas que eu tinha. Fabuloso, amores. Eu tô falando pra vocês, amores, que essa prosa é de peso. E eu quero saber, amores, pra vocês, dicas, né? Vocês que já engajaram, que vocês já se desafiaram e conseguem hoje, né? Engajar pessoas pra, né? Inovação, para projetos, né, amores, que são desafiadores. Deem, por favor, e compartilhem as dicas de vocês nos comentários para que próximas pessoas que assistam esse episódio possam ler os comentários e aprender junto com vocês. E, amores, minha última pergunta para vocês é: causar com causa. Quais as principais, né, os principais passos para a gente manter o engajamento? Então, eu lembro em 2010 que tinham 20 pessoas no auditório na final do Empreenda. E eu lembro agora que tinham 600 pessoas na final, sendo que mais 8 ônibus gostariam de ir para a final e não podia porque o auditório não comportava. E eu vi bateria de escola de samba, eu vi torcida organizada. Como manter esse engajamento? Como não perder? Eu acho que traz uma palavra muito assim de reconhecimento. As pessoas gostam e querem ser reconhecidas o tempo todo, gente, porque isso é uma dopamina absurda. Mas eu acho que o reconhecimento de todos que participaram do processo, e principalmente, eu acho que uma palavra boa para usar também é pertencimento. As pessoas gostam de sentir pertencentes a isso. Pertencentes a esse movimento, pertencentes a uma jornada, pertencentes a uma causa, pertencentes a uma mudança, pertencentes ao que quer que seja, né? E eu acho que a conexão também, que todo mundo tá ali com um propósito, talvez o meu propósito seja acho que aquilo que vocês disseram antes é pertinente, muito pertinente, de descobrir, de ter tempo, escuta ativa, para realmente entender o que te motiva? Para conectar com aquilo que é o propósito do projeto, da jornada, do movimento, da cultura da empresa? Não sei. Mas eu acho que isso faz muita diferença. E quando você... Gostei dessa tríade aí, ó. Quando você tem porque não é uma palavra, são várias. E, gente, isso aqui, ó, não é romance não, viu? É relação. A gente sabe o quanto que é importante esse processo, mas todo mundo vê o close, né? Não vê o corre, o quanto que tem o corre por trás. Mas eu acho que o principal é isso, Aiello. As principais palavras são essas. Para ter uma conexão real. Porque a gente só consegue mudar alguma coisa quando a gente se conecta. E aí eu vou falar de humanidade. Não tem como não se conectar de coração para coração, de olhar no olho e falar com a pessoa, de entender, de querer estar ali entendendo o problema dela. Então, acho que esse engajamento, e cada vez mais a gente tem mais unidades querendo ir, né, fazer parte dessa grande festa pela cultura empreendedora do Senac. Né? Então, são 17 anos, eu estou há 10 nesse rolê, e eu falo assim que a cada ano é um desafio diferente que a gente tem na competição. Mas que o engajamento... ele vai passando. Eu assisti... Ai, gente, também convido aqui, ó, para assistirem o episódio da Cissa Varanda, né, que ela é maravilhosa, e ela falou daquele videozinho que todo mundo fica dançando, e é muito aquilo. Quando um começa a dançar, gente, você sente a energia, você quer estar junto, você quer participar daquilo. E as pessoas vêm. Quanto mais vêm, porque somos pessoas, somos seres humanos. A gente se conecta. Nosso principal meio é conexão. Pra gente transformar alguma coisa. Rick, o que é a energia Voe? Cara, energia Voe é como você consegue exalar quem você é de uma forma positiva. Dentro da Voe, eu sempre tentei explicar o que é energia Voe. Mas energia Voe é cada um ter sua energia e cada um exalar ela e fazer com que ela se conecte ao que você quer fazer, né?
E até complementando aqui o que a Ká trouxe, porque acho que ela trouxe a regra para mim do engajamento, né? Que para o participante, ele se entender pertencente ao processo de inovar. Quando eu jogo para dentro da corporação, é o intraempreendedor se sentir parte da corporação. Mas eu quero trazer uma coisa valiosa também, que é o outro lado, como líder de projeto. Porque para você manter engajamento, tem uma palavra que eu acho que ela é essencial, que é a adaptabilidade. Do lado da organização, não tem como você manter engajamento, não tem como você fazer com que as pessoas participem e elas continuem participando se você não se adapta. Se você não se adapta com velocidade, se você não se adapta com energia, se você não se adapta com paixão, e aí você vai direcionando para o que o processo vai te levando. Mas não tem como manter as pessoas se sentindo parte do processo se você não se adapta. Então, acho que a Ká trouxe a letra da regra do engajamento, professora aqui do engajamento. Mas acho que do lado da organização, precisava trazer essa questão valiosa que é se adaptar, com facilidade, velocidade e energia. Amores, e infelizmente temos que encerrar essa prosa. Mas como de costume, teremos sim o bate-voe. Vocês sabem como funciona. Eu faço perguntas de forma muito rápida e vocês precisam responder mais rapidamente ainda. Bora. Bora. Começa a bate-voe agora com Camila Ono e Ricardo Ferreira. Intraempreendedores nascem do... Incômodo. A paixão pelo problema. Polêmica, amores. Investir em tecnologia ou em pessoas? Pessoas. Pessoas. Samba ou forró? Acho que samba também. Quando nós vamos? Amanhã, Gosto. Amanhã. sexta, né? Gosto. Um sonho para 2050? Que a gente fale de outras pautas e que o intra e que o empreendedorismo já estejam, assim, incutidos nas pessoas, porque é isso que vai fazer o nosso país decolar. É esse comportamento empreendedor. Acho que o meu é claro. Mote da Voe. Transformar o Brasil através da educação e do intraempreendedorismo. 2050 tá logo ali e a gente vem trabalhando hard para que isso aconteça. Sensacional, amores. Muito obrigado por essa prosa tão inspiradora. E sim, meus amores, com essa prosa fabulosa encerramos esse episódio. Mas, amores, temos diversos outros episódios para vocês mergulharem no que mais faz sentido e pelo conhecimento que vocês andam buscando. Entrem no YouTube ou no Spotify da Voe Sem Asas e acompanhem a primeira, segunda e terceira temporada do VoeCast. Um beijo! Tchau, tchau! Imagina, eu que agradeço, né, esse acolhimento gostoso, final do ano, então a gente rever os amigos é muito bom e falar sobre empreendedorismo, sobre inovação e principalmente engajamento é muito bom, principalmente no final do ano, né, galera? Então, muito obrigada. Vou pedir pra voltar esse trem. Não é ao vivo, vai ser no começo do ano, vai ser postado.